Abram, por favor, as suas Bíblias no Salmo 114. Nós o leremos todinho. Salmo 114. É um pequeno, grande salmo. Fala de coisas altas, profundas, largas, compridas, como são as coisas da revelação de Deus. Salmo 114. Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó, do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou seu santuário e Israel o seu domínio. O mar viu isto e fugiu. O Jordão tornou atrás. Os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros do rebanho. Que tens, ó mar, que assim foges, e tu, Jordão, para tornares atrás? Montes, por que saltais como carneiros, e vós, colinas, como cordeiros do rebanho? Estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. É um salmo messiânico. E lendo muitas vezes, estudando, ele vai tomando conta do coração da gente. Eu não sei quantas crianças tem aqui com mais de 60 anos, que deverá se lembrar do casamento da Dona Baratinha, com a letra de João de Barro. Quem quer casar com a senhora Baratinha, que tem fita no cabelo, tem dinheiro na caixinha, nessa base até eu caso. E o João Ratão, preparando para o casamento, passa por perto da cozinha e o cheiro do feijão toma conta do nariz, vai à cabeça, desce ao estômago, e logo então vem a notícia dada pelos urubus. João Ratão caiu na panela do feijão. E as senhoras da igreja, Pois essa mesma figura é a figura de quem com sede toma água, de quem com fome sacia diante de uma mesa, do solitário que anseia por uma amizade estreita à mão do amigo leal, como quem reconhece um rosto em terra estranha. Este salmo é cheio da poesia do Senhor. É messiânico, ele fala de Jesus. A Bíblia toda aponta para Jesus. Primeiro versículo da Bíblia, falando da criação, no princípio criou Deus os céus e a terra, e logo então João começa, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. E o autor de Hebreus ainda diz que este Criador é o nosso Rei Jesus, é o nosso sacerdote Jesus, é o nosso profeta, o Verbo, a própria palavra. E ele diz, é necessário que aquele que creia que Deus existe e que se torna respondedor dos que o buscam. Então é deste salmo que nós vamos comentar. Um rabino Gamaliel, não sei se é o mesmo Gamaliel, professor da faculdade que Paulo frequentou, Universidade de Gamaliel, mas Gamaliel, rabino, disse: a cada geração
uma pessoa tem de se ver como saindo do Egito em direção a uma terra prometida. A cada geração, cada um tem de se ver como quem está saindo do Egito, num deserto, indo para a terra prometida. Eu não cansaria de repetir isso, até que penetrasse no coração de vocês, tomasse conta do cérebro, tomasse conta do corpo, tomasse conta de tudo. E movesse com poder. E eu quero mostrar a vocês hoje o poder redentivo na história, no realismo com esperança. Primeiro, este salmo tem 4 estrofes, são 4 paralelos também, traçado ali. E como eu creio que toda palavra da palavra de Deus tem um significado alto, revelado a nós, que pode ser entendido porque a Bíblia explica a própria Bíblia, num primeiro ponto queria mostrar o poder redentivo que vem do único e suficiente Redentor. O reverendo Jonatas acabou de lançar um livro pelo editor, que é o presbítero Maurício, me passou as mãos. Eu já li 3 vezes, não a introdução, mas o corpo do livro, li 3 vezes. E a cada vez eu desejei mais. Este modelo redentivo, eu o criei há uns 40 anos, e ainda hoje tenho de explicar às pessoas o que é. Primeiro, o uso de redentivo que não está no dicionário. Mas vai ficar, vai estar no próximo. E é diferente de redentor. Redentor é uma pessoa, redentivo é o ato. E o ato do redentor promove um comportamento, um pensamento, uma emoção redentiva. E é isso que eu quero ressaltar aqui. Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou seu santuário e Israel o seu domínio. O mar viu isto e fugiu, o Jordão voltou atrás. Esta figura de quando o povo foi redimido, ela é usada para ir de onde o autor do Salmo, que não se sabe quem é, estava, de onde o povo que escuta o Salmo, ou seja, nós, e o Salmo nos conduz para um lugar aonde quer chegar. Se você for a Êxodo 20, versículo 1, lá você vai encontrar, em Êxodo 20, versículo 2, você vai encontrar: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Começa com o autor da redenção, o grande libertador, e vai ao povo, agarra-o e o tira do Egito. São 2 modelos. Notaram que eu comecei a conversar com as crianças a partir de algo que estava na lembrança de um deles. Depois mencionei um instrumento, falei de um ritmo, que eles vão estar aí. A introdução é uma ponte entre o ouvinte,
e a comunicação e a mensagem. Então é isto que o Salmo está fazendo, está indo ao povo para levá-lo ao Redentor. Mas a Bíblia esclarece. Quando Israel saiu do Egito, foi Deus que os tirou. Deus criou a Israel. O Deus da história de Abraão, de Isaac, de Jacó. O Deus que escolheu um povo para representá-lo. Um povo que fosse salvo do mundo de pecado, de queda, para um reino eterno, para a vida eterna. Um povo de exemplo, mas também um povo formado para ser filhos de adoção, herdeiros e co-herdeiros com o Filho de Deus, Deus com Deus, Deus com o Pai e o Espírito. Aqui ele usa, quando Israel saiu do Egito, lembrando o Êxodo, e ele diz quando Jacó, a casa de Jacó, foi chamada para ser um santuário. Jacó é uma experiência histórica parecida com a do pastor Vadislau. O nó difícil de desatar. Jacó nasceu segurando no pé do irmão. Larga do meu pé, ele dizia, só fica pegando no meu pé. E a vida inteira foi esse problema. Até que, seguindo uma instrução errada, ele comete um abuso contra o velho pai e contra seu irmão e rouba os direitos de primogenitura. Ele comprou os direitos de primogenitura do irmão, o que era propina. Engana o pai e depois diz: ninguém me entende, vou fugir de casa. E sai e vai para uma outra terra onde ele engana o futuro sogro, engana o sogro e fica bígamo. E depois volta. Mas no caminho, quando ia encontrar com o irmão, ele teve um encontro com Jeová. Quando aparece o anjo do Senhor, é uma teofania. Como este salmo é de teofania. E nesse encontro ele luta com Deus e prevalece. E o leitor vai pensar, nossa, bateu em Deus? Será que ele era brasileiro e sabia capoeira? Não. Quando diz que ele lutou com Deus e prevaleceu, ele rogou de Deus até a luta, até a carne, até a machucadura na coxa, e recebeu o que ele pedia de Deus. Ele pedia que Deus o reconciliasse com o seu irmão, e conseguiu. E a casa de Jacó foi redimida e feita povo de Deus. E é então o que vai dizer aqui. Quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó, do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou seu santuário e Israel o seu domínio. Nós estamos experimentando nesses dias no mundo inteiro viver no mundo de língua estranha. Como chama aquele negócio de TV que dá para ver filme de graça? YouTube. YouTube. Eu vejo porque lá tem filme de cowboy muito gostoso.
Mas eu tenho notado que o que aparece lá, que são notícias para mim, cada um recebe notícias do próprio interesse, ninguém fala nada com nada, agora está usando assim. Cientistas descobrem um horror de luz para dizer que uma estrela muito brilhante foi encontrada. Pavoroso, não sei o que lá. Não é linguagem que eu esteja acostumada. A luz é maravilhosa, é brilhante. Mas a linguagem tem sido mudada. Hoje falamos linguagem de gênero, uma linguagem que eu não entendo. Comigo a coisa seria assim, homem com homem, mulher com mulher, faca sem ponta, galinha sem pé. Que para bom entendedor é homem com homem, senão é faca sem ponta. Mulher com mulher é galinha sem pé. Então, a minha história tem de ser contada numa outra narrativa. Lembrem-se, eu estou aproveitando este momento para explicar alguma coisa, não é o que o Salmo quis dizer quando fala de uma... foi resgatado de um povo de língua estranha. Mas a palavra estranha aqui também é incoerente. Foi tirado de um povo de linguagem incoerente. Um povo que dizia que o sol era Deus, o Ra. E depois tinha darwinistas a dar com pau lá. Tinha quem adorasse o gato, o crocodilo do Nilo, uma personificação lá com cara de passarinho. Um povo de linguagem diferente, de narrativa diferente. E Jacó foi sacado deste lugar e levado a um deserto para adorar a Deus. Não é que eles foram fazer cultinho. Não existe cultinho. Todo culto deve ser grandioso, por mínimo que seja. Israel foi levado para adorar a Deus num culto e prosseguir adorando a Deus, cultuando-o sem cessar, até que aprendessem. Uma viagem que duraria 12 a 13 dias, durou 40 anos. Moisés também aprendeu, por 40 anos no deserto, a adorar a Deus. E é aí que o povo, então, saído do Egito, é trazido para aprender a adorar o poder redentivo. Eles tinham que tirar o deserto de dentro deles, o Egito de dentro deles. Falar nisso, falar no Egito, a Beth faz uma cebola recheada, que é uma delícia. E tem um tipo de cebola que dá para comer como maçã. Dá uma mordida assim, quem está com os dentes bons, usa corega e tal, pode dar uma mordida naquela cebola e não sai lágrima do olho. A cebola comum, você descasca debaixo da água, que também não chora. Mas este povo chorou no deserto de saudade da comida do Egito, porque não estava disposto a adorar a Deus. Aí tem Jacó e Vadislau, e cada um aí sabe o nome que tem. Eu vivo chorando pela sede que eu tinha, por mais água que eu beba. Eu vivo chorando pelas minhas necessidades. Não choro na presença do Senhor. Às vezes esse choro não vem com lágrima. Muita gente fica paralisado, gelado,
diante do problema. Outros descabelam e gritam. Mas nós estamos sendo levados na nossa vida de um Egito de onde estávamos na queda e em pecado. Deus nos chama para uma experiência histórica, a fim de que sejamos santuário de Deus e que sejamos reino de Deus. Dois nomes que você vai observar na Bíblia toda: santuário de Deus, este objeto de culto que somos nós, dobrando-nos diante de Deus para obedecê-lo. O termo oração e adoração tem significado de curvar-se. Somos chamados para nos curvarmos diante da realidade que Deus criou, bom. Tudo que Deus criou é bom. Mas que se encontra caído por causa do diabo e do pecado que acolhemos no nosso coração. Mas Deus vai nos transformar em santuário. Uma hora Ele consegue me humilhar. Uma hora eu fico humilde. Bem-aventurados humildes, porque dos tais é o reino de Deus. O reino de todos os tempos, o reino de justiça, o reino de Jesus Cristo. Um dia chegamos lá. E um dia Ele me mostra como governar o seu domínio. Ele tem em mim um santuário e tem domínio sobre mim. E vai fazer-me objeto de reflexo da sua adoração e rei sobre o seu domínio. Então, o próximo texto vai dizer que o mar viu isto e fugiu, o Jordão tornou atrás. Notem o que está escrito em Êxodo 14, 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. A descrição aqui não dá muito para descobrir um efeito natural que tivesse sido causado ali, uma seca. Me assusta que algumas pessoas que dizem crer no texto dizem: há uma época do ano em que o canal ali, o rio abaixa, e me expliquem como é que o povo de Israel passou a seco e todos os de Faraó, com cavalos, carros e os soldados, morreram afogados. Será que todo mundo se prostrou em terra e enfiou a cara na lama? Até os cavalos. Não, algo de miraculoso aconteceu aqui. O mar se afastou. E o Jordão se abriu quando entraram na terra prometida, como diz. Em Juízes 5:16, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Satã. E as que desciam do mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou enxuto, atravessando o Jordão. Dois episódios. Um,
na fuga do Egito, outro na entrada da terra prometida. 2 milagres que eu espero acontecer na minha vida. Vamos ver que tipo de poder é esse. Um poder que submete a própria natureza humana e a matéria. No Salmo 114, 4 e 5 dizem: os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros do rebanho. Que tens, ó mar, que assim foges, e tu, Jordão, para tornares atrás? E montes, por que saltais como carneiros, e vós, colinas, como cordeiros do rebanho? Jó estava perturbado, e eu creio que Jó, como Davi, como Jacó, como o pastor Vadislau, este bem pequenininho perto dele, eu sou o pontinho de reticências ali na frase, como é que Deus nos permite cantar em terra estranha? Como eu vou cantar na perspectiva de um desgoverno aqui no Brasil? Considerar a família, que hoje está sendo destruída no mundo todo, um par de juntados do mesmo sexo entrou na justiça para ter o direito de alugar uma mãe solteira. Neste mesmo tribunal devia ter alguém entrando com um processo para abortar. Um povo de linguagem, de narrativa tão diversa, tão incoerente. Como que eu vou cantar nesta situação? Então vem a pergunta do Senhor. Para os montes olharei, de onde veio o meu socorro? Vem do monte? Vem dos ídolos? Vem de homens? Vem do Deus que está no meu coração idólatra, tentando me pegar a carne, com anzol de pegar crocodilo. O que é, como que eu vou cantar quando eu me sinto derrotado? A pergunta do Senhor a Jó foi Jó 38:4. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dizei-mo se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? E sobre que estão fundadas as suas bases? Quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem cerrou o mar com portas quando irrompeu da madre, quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas, quando eu lhe tracei os limites e lhe pus ferrolhos e portas? A instrução de Deus no aconselhamento de Jó escuta, dá uma olhada na obra que eu fiz. Eu fiz o universo. Eu fiz estrelas. Dirigi coral de estrelas. E nelas nunca desafinaram. Um dia, depois de uma noite depois de um dia. Olhe, considere os fundamentos, a pedra angular, como disse o apóstolo Paulo, e a pedra angular era Cristo. E esta é a consideração. Nós temos medo da onda e nos sentimos diminuídos, fracos. Mas o Deus que fez as ondas
está ali. É Ele que acalma o mar. Por isso, esta associação, os montes pulam como cordeiros. Eu sei que está havendo erupções aí de vulcões. Sei de terremotos. Sei que a comunicação enche nossa cabeça de más notícias. Mas o Senhor diz, calma, são meu rebanho, eu cuido, meu é o domínio, eu mando nos montes. E vocês são meu santuário, protegido do Senhor. Eu habito com vocês. Notem, quando Jesus veio, ele viveu ao nosso lado, quando estava vivendo ao lado dos irmãos. Depois, quando ele foi ao céu, o Espírito do Senhor, Espírito de Cristo e do Pai, o Espírito Santo veio habitar dentro de nós e fez da igreja seu santuário espiritual. E contra essas portas do inferno não prevalecerão. Deus trata todas as coisas como seu reino, o reino de todas as épocas. Até o inferno obedece ao Senhor. Imaginem a hora do inferno em que o povo vai ser chamado para dobrar o joelho e confessar que Jesus é Senhor. Trabalhei muito com acampamentos de jovens, e num acampamento de jovem o que acontece é, chega um garoto perigoso e nunca viu a garota perigosa na vida. No dia seguinte os dois estão juntos. É o poder de atração dos perigosos. Isso vai, de certa forma, desenvolvendo em camadas na nossa história, onde um abismo chama outro abismo ao sabor das suas catadupas. A escuridão chama a escuridão, mas a luz chama a luz e Deus nos ilumina. Porque Ele fez o mundo sobre uma pedra angular que não seria abalada. E este poder da rocha verdadeira, ele termina o Salmo. Ele diz, estremece, ó terra, na presença do Senhor. Por que eu tremo de medo diante de coisas que eu não quero que aconteçam? E diante de Deus eu peco com a maior cara de pau. Diz a Bíblia, em Provérbios, que uma prostituta comete o seu pecado, limpa a boca e diz, não cometi pecado nenhum. É como a pessoa que cai de um prédio de 10 andares, ao passar pelo terceiro, ele diz, até aqui tudo bem, porque não chegou lá. Mas nós não cairemos nesse buraco. Não porque sejamos bons, mas porque Ele nos redimiu. E redimidos, Ele está trabalhando para que sejamos santuários e reino. E isto requer alguma coisa de nós. Quando no deserto o povo teve sede, Deus mandou que Moisés tomasse um cajado e ferisse a rocha. Furou a rocha. Tirou água lá, abriu uma mina. De outra vez, a rocha seguia, eu não sei como, a rocha seguia. E de uma outra vez que houve sede, Deus falou a Moisés, fala à rocha.
Moisés duvidou, bateu na rocha, mas saiu água. 1 Coríntios 10 diz: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados a seco. Assim na nuvem, esse a seco fui eu que falei. Assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, outro parênteses, o maná, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Quero lembrar os irmãos daquele momento em que todos devemos ter os olhos na nossa história. Seja a história do mundo, seja a história do nosso coração. O momento em que Jesus foi à cruz e deu a vida por nós. Seu corpo foi colocado no lugar onde nosso corpo deveria estar. E o seu sangue foi vertido como preço suficiente para pagar o pecado do mundo. João estava lá presente. A mãe de Jesus estava lá presente. Os soldados que mais tarde o glorificaram, dizendo este era um justo, estavam ali. E a Bíblia diz, em João 34, 33, chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. E João, que menciona isso, depois vai mencionar o mesmo na sua carta, na primeira carta universal do apóstolo São João. Ele diz não só com sangue e água. E o Senhor Jesus levantou-se um dia, João 4,13, e afirmou: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Mais claro do que eu vou falar agora, não poderia. Quando você estiver no deserto da vida, em aflição, siga o que a Bíblia diz ao sacerdote, pois somos sacerdócio real. Somos santuário. Chore baixinho. Não rasgue a roupa. Não arranque o cabelo. Chora com sobriedade. A Bíblia diz: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Mas da sua boca deve sair um canto. Talvez não seja muito musicado, talvez seja como o meu, monotono, mas deve jorrar água para a vida eterna. O sofredor deu bênção, do leão saiu mel. Do homem seco sai água. E água, aqui no sentido do que o Senhor Jesus falou, é o seu evangelho. Ele disse: eu sou a água da vida. E é o evangelho, não é outra coisa. Não é dizer à pessoa: vai firme que eu fico aqui atrás. Mas dizer o que a Bíblia mandou. Vamos juntos. E à frente com coragem, porque à nossa frente está o Salvador, o Redentor Jesus. Então nossa boca não pode parar de abençoar com a palavra de Deus, o Evangelho.
não pode parar de abençoar com a palavra certa. Não podemos dar uma palavra errada. Seria dissonância, seria sair do ritmo, seria desafinar no canto do salmo. Temos de dizer a palavra sábia. O que é que se diz a um enfraquecido? Não, vai ser forte. O que dizer para a pessoa que está chorando porque é feio? Não, você é bonito. No mínimo vai pensar que você é cego ou mentiroso. O que devíamos falar a esta pessoa é que a linguagem do mundo não corresponde à linguagem de Deus. E na linguagem de Deus fomos feitos à sua imagem e semelhança. E caídos e sofrendo nos desertos, olhamos com realidade para ser o que Deus quer que eu seja. Vá à Bíblia, leia lá quais os homens que não terão visão nem sabedoria do reino, nem serão santuários, antes serão impuros. Os que têm impurezas sensuais, os que querem se apropriar de coisas deste mundo, aqueles que guardam amargura no coração, os efeminados, os beberrões. Tais fostes alguns de vós. Olha a realidade. No deserto, quando alguém era ferido por uma cobra, ele olhava a sua ferida e olhava para a cobra pendurada no esteio. E isso lhe era a cura. Quando eu considero o meu pecado, mas olho para Cristo e deixo o meu pecado e me aproprio do santuário de Deus, nossa vida, e me aproprio do reino de Deus, o reino de justiça, o reino de bênção, o reino de águas vivas, então eu cantei em terra estranha. Vamos indo para lá. Nem metade da glória celeste se contou ao mortal. Eu não sei como vai ser. Eu sei que vai ser bom. Sei que vai ser um céu para mim. Novos céus e nova terra onde habitam justiça, onde habita graça, amor, onde habita o Vadislau, repita seu nome. Que delícia. Mas, por enquanto, por favor, segurem uns aos outros, amparem uns aos outros, deixem jorrar fontes de água viva do seu coração, com instrução, com correção, com direção na justiça de Deus. Cantando salmos e hinos, cânticos espirituais, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Que este novo cântico seja para o dia de hoje, muitos vão ficar até de madrugada, e para os dias seguintes, para os dias que virão. Amém.